Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 12 de setembro de 2021, o programa Momento Espírita de número 867. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1, FM 91.1 Band News na macro-região, com a finalidade maior de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda através do YouTube. Para você nos encontrar no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. O convidado dessa manhã de domingo é Adriano Runho. O Adriano é araraquarense, atualmente radicado em São Carlos, é palestrante espírita e trabalhador do Centro Espírita Portal de Luz em Araraquara. Adriano, bom dia, muito obrigado por atender o convite do Momento Espírita. Bom dia, Roberto, bom dia, meus queridos irmãos que nos acompanham no programa Momento Espírita. É com muita alegria que estamos novamente reunidos aqui em nome de Jesus, para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E esperamos que ao final desse nosso encontro possamos ter um conhecimento um pouquinho mais aclarado para facilitar a nossa jornada e juntos retornarmos o mais breve possível ao seio do nosso Criador e atingirmos a tão esperada felicidade na vida futura. Adriano, todos os domingos, o Momento Espírita é iniciado através de uma prece. Você está convidado para fazê-la. Então nós vamos convidar a todos os irmãos que, unidos em um só pensamento, consigamos nos conectar com o Cristo, com o nosso Criador. Sejamos todos envolvidos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Possamos sentir os eflúvios que nos envolvem, transmitidos a cada um de nós pela espiritualidade amiga, que sempre atenta às nossas necessidades, nos acompanham, nos emitem os pensamentos que nos estimulam a coragem, a força, a compreensão, para seguir em frente, amparados sempre no Evangelho de Jesus. Pelo dom da vida, Pai, pela oportunidade de termos a doutrina espírita que tanto nos consola, nós só temos a Te agradecer, a Te louvar e a Te pedir em súplica que sempre nos ampare, sempre esteja conosco, mas que acima de tudo nós possamos estar junto a Ti. Receba a singela oração de agradecimento quando te dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacile nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho, no pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre esse mundo de desterro, distante de Tua luz. E que nossa ideal Igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja.
Muito bem, o Momento Espírita de hoje abordará o tema Amemos a Vida, Suicídio Nunca. Momento Mensagem de hoje vem ao encontro do tema, o título é Se Te Encontras Angustiado, e ele virá logo após a exposição do Adriano, mensagem essa gravada pelo nosso companheiro de apresentação do Momento Espírita, Zezinho de Mel. A sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do WhatsApp. Anote aí o nosso 993161147, DDD 16 993161147, ou através do Facebook, nossa página, repetindo, é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Então nós vamos deixar o nosso convidado dessa manhã, Adriano Runho, que acaba de fazer a prece inicial, para que ele possa fazer a abordagem do tema proposto nessa manhã de domingo. Amemos a vida, suicídio nunca! Bem, meus queridos irmãos, como já adiantou nosso querido amigo, irmão Roberto, hoje nós vamos falar sobre um tema de suma importância para nós, espíritos imortais. Vamos falar não só da questão que atormenta a humanidade e que é motivo até mesmo de uma conscientização nesse mês de setembro, o dito Setembro Amarelo, no qual reserva-se a este mês toda uma campanha voltada à conscientização e ao combate do suicídio. Então, falar sobre esse tema é importante, mas mais do que isso, mais do que falar sobre o suicídio, é interessante que falemos sobre a vida. Pois a partir do momento em que nós nos conscientizamos que não obstante haja inúmeras dificuldades e tormentos na nossa existência, que essa é sem dúvida a maior graça que Deus pode nos conceder, e se assim nós a entendemos, a vida como esse maior bem que Deus nos concede, o suicídio naturalmente não mais fará parte das nossas ideias. Naturalmente será rejeitado como hipótese de solução de problemas. Então, na manhã de hoje, nós gostaríamos justamente de, mais do que falar sobre o suicídio, elevarmos e colocarmos a condição da vida como, sem dúvida nenhuma, sendo a mais importante conquista do espírito, né? E para isso, obviamente, nós vamos utilizar de recursos preciosos que a doutrina espírita nos traz para nos facilitar a fundamentação de todas essas reflexões que nós faremos nesta manhã. E nós vamos iniciar, meus irmãos, com os conhecimentos que estão lá na obra O Livro dos Espíritos, que trazem questões assim preciosas a nos amparar na reflexão desse tema. Primeiramente, nós temos que trazer à reflexão o conteúdo lá da questão 76, quando Kardec indaga o que são os espíritos, né? E recebe a resposta conhecida praticamente de todos, de que os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam todo o universo. Sim, nós somos espíritos, somos seres inteligentes da criação e povoamos todo este universo. Mas além disso, Kardec, querendo investigar ainda melhor o porquê da nossa existência corporal, já que somos espíritos imortais, lá na questão 132 e diante do Livro dos Espíritos, ele começa a fazer aquelas indagações sobre a encarnação. A que se presta a encarnação? Não poderia será um espírito exclusivamente viver a vida espiritual e lá realizar todo o seu progresso? E nós veremos nas reflexões trazidas pela espiritualidade amiga que não, que a experiência material é necessária para que o espírito
consiga consolidar tudo aquilo que aprendeu no plano espiritual. Então nós podemos imaginar a parte teórica, vamos assim dizer, que nós receberíamos na condição de espíritos, porém é aqui no plano carnal que tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual, temos o conhecimento, é aqui que nós efetivamente colocaremos a prova. A prova lá de passar de ano é efetivamente aqui que nós realizamos. E a questão do Livro dos Espíritos de número 133 e anteriormente a de 132, elas nos dão a sustentação deste conceito fundamental. Porque quando Kardec, lá na 133, pergunta sobre a nossa natureza, como que nós somos criados, e existe a resposta que é de conhecimento também de todos, em que se afirma que todos nós espíritos fomos criados simples e ignorantes, e que é através das experiências e das atribulações da vida material é que nós evoluímos, nós progredimos. Ora, então é importante notarmos isso. Somos espíritos, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, não há privilégios na criação. Nenhum espírito foi criado com maiores ou menores habilidades do que os outros. Todos nós tivemos a mesma criação. Ora, se isso então é um princípio fundamental, não há que se falar em injustiça, em privilégios. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Porém, uns souberam aproveitar melhor e, com certeza, o caminho a percorrer acaba sendo mais fácil. Outros, recalcitrantes nos seus erros, assim como aquele aluno que não se dedica na escola, acaba por repetir de ano. E a encarnação é justamente esta oportunidade que Deus nos concede, que nos impõe até mesmo na resposta da questão 132, para que, através das experiências vivenciadas no processo encarnatório, é que nós nos purificamos e poderemos assim atingir a perfeição a que cada um de nós está, sem dúvida nenhuma, já traçado como objetivo final da nossa existência. Ora, então, desses três questionamentos, somos espíritos, os seres inteligentes da criação, criados por Deus de maneira simples e ignorantes, somos imortais, e é no processo encarnatório, na experiência material, que nós vivenciamos as experiências que vão nos engrandecendo para que cheguemos ao final do nosso processo evolutivo. Então, dessas três considerações, nós já podemos tirar três conclusões preciosas. Primeiro, somos espíritos imortais. Então, quando se fala de morte, na verdade, o conceito de morte agora ele é bem diferente. Ele é simplesmente agora um processo de passagem, de transição de uma situação, de um estado em que o espírito encontrava-se encarnado em um corpo material, vivendo uma experiência terrena, e, uma vez findada essa trajetória, ele já não mais tendo condições de se manter naquele corpo físico, ele retorna ao plano espiritual. Então a morte passa a ser agora, não o fim de tudo, mas sim um processo, uma transição de um estado encarnado para agora o estado desencarnado. Então, não há morte naquele sentido que tínhamos de que a morte era o final de tudo, onde haveria, no máximo, aquele famoso julgamento final da alma que teria a sua recompensa ou o seu castigo eternos. Não existe mais isso. Existe apenas agora um fenômeno natural de transição.
Então, morte não existe. O segundo conceito importante que tiramos dessas questões é que, como já falamos, não há privilégio na criação. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, as oportunidades são as mesmas para todos. Deus não, como dizem às vezes, não colocou o dedo naquele ou naquele, favorecendo um espírito ou outro, porque aquele teve melhores condições na sua existência, aquele só sofrimento. Não. Tudo que vivenciamos aqui e agora, nessa experiência encarnatória, tem uma razão de ser. São os méritos ou mesmo os nossos deméritos que nós colhemos nessa existência, a fim de, no processo evolutivo, nós restabelecemos a harmonia e o equilíbrio daquelas leis que nós mesmos transgredimos. A lei de causa e efeito vem numa balança muito justa equilibrar novamente todos esses nossos equívocos. Então, se hoje os tormentos são maiores para alguns do que para outros, é por quê? Porque esses tormentos são necessários para a depuração do espírito. Então, não se fala em injustiça. Todos nós vivenciamos as situações que são necessárias para o nosso aprimoramento. E por fim, como já dissemos, somos imortais, não houve injustiça e, com certeza, se somos imortais, não houve injustiça e é aqui, na experiência encarnatória, que vivenciamos a prova, a expiação que vai nos depurar, é sem dúvida nenhuma este momento, esse estado que é a grande oportunidade do espírito de dar saltos no seu processo evolutivo. Mais do que no plano espiritual, é na experiência encarnatória que ele consegue os seus avanços, como respondido na questão 132. Ora, então se eu sou imortal, se Deus, na sua lei divina, é infinitamente justo, não há injustiças, não há dores maiores ou menores, e sim há os tormentos voluntários necessários que nós mesmos às vezes escolhemos para a nossa depuração, e que é aqui, nessa existência material, vivenciando essa vida encarnada que nós vamos depurar. Disso nós concluímos então que o maior bem que Deus nos concede é essa vida como entendemos, essa experiência encarnatória, porque é através dela que nós vamos evoluir, vamos progredir e vamos alcançar aquela condição de espíritos felizes que o nosso modelo e guia, Jesus, nos prometeu. Quando ele disse que o reino dele não era deste mundo, ele quis dizer o quê? Que o reino que ele pregava, que ele nos apresentava, que na verdade passa a ser agora mais do que um local, e sim uma condição, um estado de espírito, é, na verdade, um estado que nós obteremos na vida futura, na condição já de espíritos perfeitos. É lá que nós gozaremos da plenitude de um espírito puro, onde o conhecimento das leis agora não mais são limitados, e nós seremos capazes de compreender e responder todos os porquês da existência. E não havendo mais as dúvidas, nós estaremos plenos. E não existe felicidade maior do que se autoconhecer e conhecer os mistérios da nossa existência. Essa felicidade que Deus, através de Jesus, nos apresenta, é justamente uma condição futura, que nós só conquistaremos se nós soubermos aproveitar essas existências materiais nos diversos processos de encarnação que nos facilitarão o aprendizado. Então, se nós agora compreendermos que é somente através desse processo, o encarnar, viver a experiência encarnatória,
suportar as dificuldades tendo por base os ensinos de Jesus, o seu Evangelho? Ora, se eu sei que através dessa vivência que eu obterei a minha felicidade futura, perde o sentido falar em dar cabo a uma experiência dessa, a encerrar uma experiência dessa, sem que eu aproveite todas as oportunidades que me foram já programadas para essa existência. Sob pena de eu ter que, assim como um estudante que começou aquela batalha para conquistar a sua graduação, formar-se, ter uma profissão, e ele se dedica ao estudo, ora, ele vai ter que se dedicar muito, trabalhar muito para conquistar aquele seu diploma, que lhe será tão útil no exercício profissional. Mas, se porventura ele sucumbir em algumas provas, ele eventualmente terá que recomeçar. E com certeza ninguém gosta disso. Quem teve aqui a oportunidade de ter que repetir um ano na escola, será que ficou contente por isso? Principalmente ao ver aqui amigos importantes, amigos queridos que te acompanharam naquele processo, eles foram adiante e você permaneceu a estacionar. Essa é uma dor muito grande, né? Ver aqueles que você ama, que você sempre quis estar junto, eles se afastando porque estão indo adiante e você permanecendo estacionado. Essa é uma dor grande para o espírito também. Imaginemos nessa experiência encarnatória aqueles nossos entes queridos que souberam aproveitar a existência na sua plenitude e fizeram por merecer estar num estágio mais avançado, e nós, recalcitrantes, ainda aqui permanecemos nesse estado. Esse distanciamento vai nos fazer sofrer. Então, se nós já temos essa compreensão que é aproveitar as oportunidades da vida, porque são através delas que nós evoluiremos, para que eu vou dar cabo a isso? Não faz mais sentido eu imaginar que não, eu não quero mais vivenciar essa experiência porque está muito difícil. Eu não quero mais experimentar essas dificuldades que tanto me atormentam. Eu vou finalizar essa existência, por quê? Porque eu simplesmente tenho a convicção de que já falhei ou que nada de melhor me aguarda adiante. Isso agora não mais faz sentido estar em nossa mente. Porque nós agora temos a convicção de que sim, por mais tormentosa e dificultosa que pareça a nossa jornada, é justamente essa dificuldade, esse tormento, essa prova que nos aflige, que vai ser aquele grande empurrão, aquele degrau maior que nós vamos conquistar no nosso grau de evolução. Então, nesses termos, não se faz mais aceitável a conduta do suicídio, que é dar o cabo à própria existência, por fim, a uma existência física. Por que então que às vezes alguns irmãos se entregam a este, digamos, ato um tanto quanto inapropriado, um tanto quanto desesperado? É justamente porque ainda não tem essa convicção de que o suicídio, ele simplesmente não resolve os nossos problemas. E aqui fica uma constatação que é muito importante. Não pensemos que aquele que comete esse ato, ele quis dar cabo à sua existência, à sua vida. Esse é um equívoco, às vezes, que nós temos. Porque, na verdade, quando algum irmão chega nesse ponto de querer pôr fim à sua existência, não é, na verdade, querer pôr fim à existência. Na verdade, ele falsamente entende que dar cabo à sua existência material porá fim aos seus
sofrimentos, àquela dor que tanto o aflige. Então, nenhum espírito, nenhum irmão que comete esse ato, na verdade, ele quer dar cabo à vida, ele quer dar cabo às dores, aos seus problemas. E aí está, meus irmãos, o maior equívoco e a pior consequência que há para os espíritos que cometem esse ato é justamente esta interpretação equivocada de que, por fim, a existência porá fim também aos seus problemas. Tanto é que, em O Livro dos Espíritos, quando Kardec, ao finalizar o capítulo que trata sobre o suicídio, ele faz exatamente essa questão: qual é a principal consequência para o espírito do ato do suicídio? E a resposta ela é muito, muito importante e muito esclarecedora. Porque às vezes nós ouvimos, até mesmo no meio espírita, de que há uma regra assim, uma regra padrão, que é regra básica para todos aqueles que cometem suicídio. Não, cometeu o suicídio, já está condenado eternamente, vai ter que passar pelo Vale dos Suicidas, né? Nós temos inúmeras obras que descrevem essa situação, vamos dizer assim, esse ambiente em que se encontram esses irmãos que praticaram esse ato, com muito cenário de dor e sofrimento. Mas equivocam-se os irmãos que generalizam isso. É porque a própria resposta à questão feita por Kardec diz que as consequências para os espíritos são as mais diversas possíveis. Então não há uma regra geral, porque sempre estará por trás das consequências, obviamente, todas as intenções, tudo o que levou aquele irmão a cometer aquele ato impensado. Isso muito será pesado para avaliar qual condição que cada um sustentará quando despertar no plano espiritual. Então, não nos enganemos, é um leque muito grande de situações, né? Mas o mais importante de tudo é entender que, para todos, aí sim, essa é uma regra geral, a dor maior, a consequência que é igual, idêntica para todos, é sem dúvida nenhuma o desapontamento. Porque, como dissemos, via de regra, independente de qual foi a situação que levou aquele espírito a cometer esse ato, ele não quer tirar a vida, na verdade ele quer tirar aquele problema, aquela dor que está afligindo. Mas, quando ele desperta no mundo espiritual, ele percebe que não deu cabo à sua existência. Ele continua vivo como espírito. E se ele continua vivo, sem dúvida nenhuma, presente também o problema que o atormentava. Daí o porquê do desapontamento. Então a dor maior para o espírito que comete o suicídio, sem dúvida nenhuma, é esse desapontamento de verificar que aquela dita solução, na verdade, não resolveu nada, né? Simplesmente ela retardou a necessidade de se fazer uma reparação, de se vencer algum vício. Houve um retardamento. E, como dissemos, assim como aquele que repete de ano na escola e se voluntariamente você fez essa escolha, é óbvio que o processo agora é um pouquinho mais demorado, mais tormentoso para você voltar àquela condição que você estava. Então, sem dúvida nenhuma, quando o espírito começa a tomar consciência disso, ele sofre bastante. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que, por mais que tenha sido uma atitude impensada, que foi uma atitude que com certeza só chegou a esse termo porque faltou a esse irmão aquela convicção que falávamos até agora, da existência da vida como uma oportunidade ímpar do progresso para conquistarmos a vida futura, a certeza da imortalidade da alma, a convicção de que Deus é infinitamente justo e amoroso
e que ele nunca fecha as portas aos seus filhos. O fato de ter faltado isso é, com certeza, o que deve ter levado a esse irmão a tomar esse ato. Porém, mesmo que tenha faltado isso, uma certeza que todos nós temos que ter, porque aqueles que aqui ficaram e perderam um ente querido que acabou sendo levado a essa atitude, e que ficamos aqui atormentados, imaginando o quanto aquele irmão pode estar sofrendo, algo nos consola também e consolará esse nosso irmão, que é a infinita misericórdia do Pai. Essa misericórdia que nunca fecha a porta a nenhum dos espíritos ao arrependimento. Quando aqueles irmãos que despertam naquele desapontamento e entendem, passam a entender o quão equivocada foi a sua decisão, terão novas oportunidades, serão acolhidos, serão orientados, terão a nova oportunidade reencarnatória para reequilibrar aquela lei de harmonia que nós falamos há pouco. E nós ainda temos relatos que nos são tão consoladores. A obra As Memórias de um Suicida, em que Ivone Pereira do Amaral nos relata que existe uma pleiade de espíritos comandada pela Mãe Santíssima, pela Mãe Maria, que tem toda uma atenção especial a esses espíritos que cometeram esse ato impensado e os auxilia na sua recomposição e na sua recondução ao caminho correto. Então a misericórdia do Pai é infinita e, sem dúvida nenhuma, auxiliará esses nossos irmãos. A preocupação com esses irmãos é tão grande que nós temos relatos, inclusive, está lá na obra ditada pelo irmão X, Humberto de Campos, a Francisco Cândido Xavier, na obra Estante da Vida, lá no capítulo 34, cujo título é O Anjo Solitário. É uma história linda, onde Humberto de Campos narra os instantes finais do Cristo aqui na Terra, passando pela crucificação, já retornando à pátria espiritual, recebido pela pleiade de anjos que o acolhiam e o cercavam. Chamou a atenção um anjo que se aproximou de Jesus de forma bem assim, digamos assim, contida, reservada, acolhendo o Mestre. E esse anjo ele se aproximou com os seus ouvidos próximo ao lábio do Mestre, que queria falar-lhe algo. Percebia-se que ele disse algumas palavras, mas num som que somente aquele espírito conseguiu escutar, recebeu a mensagem e imediatamente partiu. Enquanto os demais anjos acolhiam o Mestre e nem se aperceberam do distanciamento daquele outro anjo. Mas o Mestre acompanhou o deslocamento desse anjo que saiu daquele ambiente de luzes para os ambientes das trevas lá em Jerusalém, as trevas que se faziam por aquele momento tão triste. E o que aquele anjo foi fazer? O que Jesus havia pedido para ele ao seu ouvido? Nada mais, nada menos, Jesus pediu que aquele anjo acolhesse ao nosso irmão Judas, que naquele momento, tomando consciência do ato impensado que realizou, deu ele também cabo à sua vida através do suicídio. E Jesus, naquele instante em que se encontrava acolhido pelos anjos e que para nós poderíamos parecer um instante de profundo sofrimento e dor, nos deu um exemplo de amor ao próximo, ao solicitar o concurso daquele anjo, que nada mais, nada menos era o anjo da caridade, a dar atenção e acolhimento ao irmão que havia acabado de cometer o suicídio. É isso então, meus irmãos, que Jesus nos pede, o acolhimento, o amparo a esses irmãos que tomaram essa decisão equivocada.
Mas não só para aqueles que já tomaram essa decisão, mas principalmente nós temos que ter esse acolhimento, essa atenção, como nos alerta a própria Organização Mundial de Saúde, com aqueles irmãos que apresentam já sinais de que podem tomar essa decisão. A Organização Mundial da Saúde adverte que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se aqueles que cercam essas pessoas tivessem prestado atenção nesses sinais. Alguns deles são exatamente ficar falando muito desse desejo de dar cabo à vida. Pessoas que já tentaram, essa história de que quem tentou já não vai fazer mais, é mito. Pessoas que sofreram violência e por conta da vergonha dessa violência que sofreram, querem dar cabo à vida. Pessoas que estão num processo de depressão. Pessoas que adentraram a situação desconfortável do desemprego, até daquela aposentadoria que não foi bem planejada. Todos esses sinais, somados-se àquela palavra reiterada sobre o desejo de morrer, são sinais de alerta, que nos leva a ter maior atenção para com esses irmãos, se for o caso, encaminhá-los ao atendimento médico especializado na saúde mental e, sem dúvida nenhuma, se possível, também conduzi-los às casas de oração e trabalho para o acolhimento fraterno e para o esclarecimento. Esse esclarecimento que hoje aqui refletimos sobre o verdadeiro presente que Deus nos dá, que é a vida. Porque é através dessa vivência é que conseguiremos a nossa perfeição. Ela é muito preciosa para que se despreze dessa forma. Então nós agradecemos a atenção de todos, fiquem em paz e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, Adriano. Agora nós vamos, amigos e amigas do Momento Espírita, ao nosso Momento Mensagem de hoje. Na voz de Zezinho de Mel, a mensagem foi psicografada pelo Espírito José e o título é Se te encontras angustiado. Se te encontras angustiado, se te sentes tentado ao suicídio, ora a Deus e busca a presença de um amigo com quem possas conversar. Quase todos os homens experimentam semelhante estado emocional, notadamente quando o sofrimento, em suas múltiplas nuances, lhes subtrai a alegria de viver. Se a tempestade das provações desaba sobre a tua vida, não desesperes. Breve, o sol voltará a brilhar no horizonte de tuas esperanças. Suporta corajosamente a dor que te acicata a alma, recordando que Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, a ninguém desampara. Se te encontras angustiado, pensa naqueles que estão lutando em silêncio por um mundo melhor e junta-te a eles, consagrando os teus dias a uma causa nobre. Não acredites que nada possas realizar na seara do bem. Cede as tuas mãos ao Senhor e Ele por ti fará maravilhas. Esquece a ideia da morte e vive para os que te amam. O sacrifício pessoal é uma estrada de beleza indefinível. Amanhã, quando alcançares a grande renovação, agradecerás a cruz que te possibilitou compreender e abençoar a vida. Irmão José.
Amigos e amigas do Momento Espírita, lembramos aqui que anteontem, sexta-feira, dia 10 de setembro, foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e a USE de São Carlos, no decorrer desse mês, estará promovendo através das redes sociais a campanha de amor à vida Suicídio Nunca. Estaremos também encaminhando para vocês, através do WhatsApp daqueles que estão cadastrados aqui no Momento Espírita, um panfleto digital com orientações para prevenir o suicídio. Por gentileza, colaborem também, encaminhando para familiares e amigos, uma vez que essas orientações podem ajudar a salvar vidas. Se você ainda não está cadastrado em nosso WhatsApp, que é DDD 16 993161147, envie uma mensagem para nós informando o seu bairro ou cidade e passará a receber as mensagens do Momento Espírita. Anote aí, o nosso é DDD 16 993161147. E desde já, muito obrigado. Na sequência, as orientações que se encontram nesse panfleto digital. Somos diferentes uns dos outros. Um problema que não tem maior importância para uma pessoa é para outras motivo de desequilíbrio. Porém, é fundamental todos entendermos que nenhum motivo é suficientemente forte para justificar o suicídio. Seja qual for o problema, tenhamos certeza de uma coisa: ele passará. Se você está desanimado da vida ou conhece alguém que esteja, tome essas atitudes com urgência ou aconselhe a quem precisa delas. Não se isole do mundo. Na internet e nas redes sociais, não se deixe influenciar por apelos pessimistas, estímulos à violência, autoflagelação, homicídio ou suicídio. Não ouça músicas melancólicas. Não fuja de seus problemas fazendo uso de álcool, drogas ou mesmo calmantes em excesso. Não assista programas de TV nem leia jornais ou revistas que exploram assuntos como violência e morte de forma sensacionalista. Procure estar com pessoas amigas. Em sua casa, busque coisas que lhe dão alegria. Se gosta de animais, adote um, de preferência abandonado. Busque participar de uma atividade beneficente. Converse com alguém em quem confie, preferencialmente seus pais ou responsáveis, seu cônjuge. Se abra, fale de seus problemas, de situações difíceis pelas quais esteja passando e, caso tenha pensado em se matar, diga-lhe. Se não consegue pensar em ninguém para lhe ouvir, entre familiares e amigos, procure alguém numa escola, instituição beneficente ou religiosa. Um professor, um psicólogo, padre, um pastor, um trabalhador de um centro espírita ou um CVV, Centro de Valorização da Vida, fone 188. Certamente alguém lhe ajudará. Não fuja da vida, não se mate, não morra. Campanha de amor à vida. Momento de agradecer a todos aqueles que têm participado do Momento Espírita e que se comunicaram essa semana através do WhatsApp ou através do Facebook. Então, muito obrigado a você, Ademir de Araraquara, Alexandra Camargo, Alexandre Cassiali, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Anderson Rodrigues de São Paulo, Andréa Helva Iso, Carlos Alberto Andreucci do Pequeninos de Jesus, Carlos Balieiro do Irmão Áureo, Carol Duarte, Célia Vacari Domingos, Cristiago Soufa, Cidinha Matas, Cidinha Mazo, Cláudia Orlandi, Cleuzeli Pereira Bahia, Cleverci Malamã, Cristiane da Redenção, a Eliana lá do Jardim dos Coqueiros, Elizabeth Boni, Fer Rossi, Fernanda Colombera, Fernando do Parque Primavera, Gisele Terrugi, Haruko Nishioka de Campinas, Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, Isabel do Jardim Rissetti,
João Carlos de Batela, do bairro Icaraí. Obrigado a você também, José Antônio, a José Carlos Espim da Vila Neri, José Carlos Manfred da Vila Prado, Júnior Almeida do Nosso Lar, Karina Juju Cruz, Léo Moreira, Lúcia Moreira, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Marcos Eduardo Machado, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correa, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, a Maria Roseli dos Santos, a Martinho César, também nosso muito obrigado a Mércia do Cruzeiro do Sul, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, Neide Souza da Vila Jacobucci, Nelson João Felício, Norberto do Azulville, Ocimar Partavieira, Ósio da Vila Neri, Regina Maurício, Castelo Branco, Renata Nunes, Ricardo Barbosa do Romeu Santini, Rosângela do Botafogo, Roseli Gibote do Araucária, Rosimari Zorneta, Rosimari do Araci 2, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvana Regina, Silvio Tomás, Tânia Aparecida Faria, Val do Araci 1, Walter do Mirante da Bela Vista e a Vina Baroni. Muito obrigado e sempre solicitamos quando fazemos os nossos agradecimentos. Por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, compartilhem o Momento Espírita para que ele chegue a mais irmãos e irmãs, para que a mensagem do Consolador prometido por Jesus, através do Momento Espírita, possa chegar até o coração desses irmãos e dessas irmãs. E desde já, muito obrigado. Muito bem. Nós vamos agora, após ouvirmos ao longo do programa de hoje, o nosso convidado dessa manhã, Adriano Runho, que falou sobre Amemos a Vida, Suicídio Nunca. Ouvimos também a mensagem do nosso companheiro de apresentação desse programa, Zezinho de Mel, a mensagem Se Te Encontras Angustiado. E agora nós vamos ouvir Raul Teixeira. O Raul, ele é educador, ele é professor universitário lá do Rio de Janeiro, palestrante espírita e vai abordar a partir desse momento, durante alguns minutos, o tema central desse programa, suicídio. Ouçamos Raul Teixeira. O Velho Testamento da Bíblia nos apresenta 2 casos de suicídio legendários. E esses suicídios certamente merecem uma análise mais detalhada por parte de todos aqueles que sejam estudiosos do Velho Testamento. Mas queremos evocá-los nesta oportunidade para que possamos tirar proveito dessas lições. Um dos casos terríveis de suicídio apresentado no Velho Testamento judaico, na Bíblia, é o suicídio do lendário Sansão. Depois de cego, depois de traído pela esposa, Dalila, ele acaba por derrubar as colunas do edifício sob o qual estava e desencarna por suicídio dessa maneira. É o grande primeiro suicídio apresentado no Velho Testamento bíblico envolvendo a figura de Sansão. Logo depois nós encontraremos o suicídio do rei Saul. Após ter tido aquele contato conhecido com a médium de Endor, conforme nos é narrado num dos livros de Reis, em que ele viu o velho amigo Samuel, ou teve de Samuel informações através dessa sensitiva, dessa médium, e Samuel lhe diz que se ele resolvesse enfrentar os filisteus que estavam com seus exércitos acampados em redor de Israel, dentro de pouco tempo ele e sua família estariam no além. E a primeira coisa que fez o rei Saul foi desatender a proposta do amigo com o qual ele queria falar e desacatar o exército filisteu e entrar na guerra. Dentro de algum tempo, então, Isbosete, Mefibosete, seus filhos, tinham sido mortos pelos filisteus. E ele, acompanhado pelo soldado nos campos destroçados, toma da lança do soldado e destrói a própria vida física, cumprindo aquilo que Samuel lhe havia dito através da senhora de Endor.
temos esses dois suicídios e verificamos que qualquer suicídio é, por si mesmo, muito lamentável. Mas quando chegamos no Novo Testamento da Bíblia judaica, nós vamos achar o grande suicídio de Judas Iscariotes. Após haver se enganado profundamente ao cometer a traição contra o amigo, contra Jesus Cristo, vendendo a informação sobre ele por 30 moedas, Judas acaba por enforcar-se. E isso estabelece uma nova tragédia no corpo do Velho Testamento Bíblico e do Novo Testamento Bíblico. Deste modo, nós começamos a pensar no que vem a ser propriamente o suicídio. Sem falarmos nas questões culturais, como o harakiri no Japão, como a morte dos gonzos do Vietnã, quando punham combustível sobre o corpo e ateavam fogo e morriam na posição de lótus, nós encontramos suicídio por desesperação. As pessoas desesperadas, amotinadas na sua intimidade, as pessoas descrentes da vida, descrentes da sociedade, descrentes da humanidade, apelam para esse ato extremo, que é o mais grave ato que alguém comete diante das leis cósmicas, diante das leis da consciência, ou, se quisermos, diante das leis de Deus. Por causa disto, há que se avaliar a impropriedade do suicídio. Esse fato que leva as pessoas a suporem que estão fugindo dos problemas, que estão fugindo da vida, provoca-lhes uma frustração sem tamanho. Porque a morte do corpo físico pode nos retirar, e nos retira de fato, do corpo físico, mas não nos retira da essência da vida. Nós, seres espirituais, somos viventes perpétuos. Uma vez que carregamos em nós esse germe do Criador, essa genética do Criador, que é eterno, nós somos imortais. A nossa eternidade recebe o nome de imortalidade, porque nós tivemos começo no amor de Deus. Por que matar-nos? Se nós sabemos que a morte de fato, a morte essencial não existe. Matamos o corpo físico que é carnal, composto por células, e dali a pouco elas se desfazem no quimismo do solo, em plena natureza. Mas jamais conseguiremos, com a prática do suicídio, fugir da vida. A vida essencial é um patrimônio da alma, é um patrimônio do espírito. Por isso nós sairemos dos corpos, mas o suicídio nunca nos retirará da vida. Uma vez que ninguém consegue evadir-se da vida, não há nenhum sentido em matar-se. Compreendemos os casos patológicos, as pessoas doentes da cabeça, doentes psiquiátricos, as pessoas em desespero, querendo fugir de si mesmas. Mas não tem nenhum sentido. Essa é uma porta falsa. Mas, afinal de contas, nós estamos falando desse suicídio em que a criatura toma de uma arma de fogo, uma arma branca, toma de uma poção venenosa, ou se atira em algum desvão que lhe proponha, ou que lhe permita, ou que lhe facilite o suicídio. Mas existem outras considerações sobre o suicídio que nós poderemos fazer. Porque Sigmund Freud, ao analisar a questão do suicídio, estabelece algo muito interessante para a psicanálise. Toda criatura, diz ele, que é capaz de se suicidar, ela é capaz de matar. As pessoas, em tese, que se matam, em verdade elas queriam matar alguém. Diante da impossibilidade, por qualquer razão, elas se matam a si para inculpar alguém. É muito comum as pessoas se matarem e deixarem bilhetes, cartas, pondo culpa em terceiro, pondo culpa na sociedade. E desse modo, nós começamos a perceber que, de fato, o suicida, nesses casos, desejaria destruir outras pessoas. Na impossibilidade, ele se autodestrói e culpa essas pessoas, como se desejassem deixar o
peso dos seus atos sob a responsabilidade de terceiros. Mas todas as vezes que pensamos em suicídio, vemos que o suicídio é a queima de nossa energia vital. Sempre que atuarmos de tal forma que queimamos nossa energia vital de maneira indevida, nós estamos cometendo um ato suicida. Então é suicida aquele que come demasiadamente, que não come para viver, mas que vive para comer. É um ato suicida, porque ele está destroçando energias físicas, energias que deveriam servir-lhe à vida, ele está patrocinando com elas a morte. São suicidas os tabagistas, por mais inocentes que sejam. Não importa que seja meu filho, minha mãe, meu pai ou eu mesmo. Se eu estou ingerindo substâncias químicas que vão corroendo a minha vitalidade, meu fluido vital, eu sou um suicida potencial. Suicida involuntário, se eu não souber, mas suicida voluntário, se eu souber que aquilo me provoca a morte. Gradativamente. São suicidas os alcoólatras. Por mais inocente que seja a bebedeira, mas a continuidade nos leva a queimar as energias vitais. Ninguém estará no inferno ou estará cometendo um pecado por tomar uma taça de vinho, por tomar uma taça de cevada. No entanto, o hábito, a continuidade, e isso vai fazendo com que o organismo perca sua tonalidade, perca tônus vital, para dar conta dessa substância indevida que a criatura ingere variadas vezes, durante muito tempo, com profundidade. É por causa disso que nós temos que ver que a irritação, quantas vezes nós mergulhamos nesse pântano da irritação, da cólera, também é uma atitude suicida. Cada vez que nós nos iramos, cada vez que entramos nesse circuito da perturbação emocional, queimamos nosso fluido vital. Vamos destroçando gradativamente a nossa vitalidade. E, obviamente, que esse é um gesto suicida. Quando nós começamos a maquinar a destruição dos outros, maquinar alguma coisa que eu possa comprometer os outros, maquinar algo em que eu possa infelicitar os outros, eu não estou fazendo outra coisa senão destruir-me. Porque o que faz mal a gente, disse Jesus Cristo, é o que sai da gente. É o que sai da boca da alma, porque ficamos responsáveis por isto. Dessa maneira, nada de pensar em suicídio, nada de adotar posturas suicidas. O mais importante é amar a vida. Seja ela como for, seja ela qual for. Amar a vida. Agradecer a Deus pela honra de estarmos na terra. Cometemos um erro, vamos ser submetidos à execração pública, não há problema. Vamos chorar, vamos sofrer, mas logo mais o sol brilhará outra vez. Estamos devendo dinheiro, altas somas, não há problemas. Vamos resolver isto. Daqui a pouco eu trabalho, daqui a pouco eu consigo. Nada de matar-nos. Estamos enfrentando um problema de saúde grave, nada de matar-nos, porque logo mais, se a morte natural não sobrevier, nós ficaremos sarados. E se ela sobrevier, ficaremos sarados em definitivo. Por isto, matar-nos nunca. A morte provocada por nós não nos levará a outro lugar que não seja o conflito consciencial e a necessidade do retorno para o necessário resgate, para a reeducação. Muito bem, Adriano Runho, nosso convidado dessa manhã de domingo. Muito obrigado, Adriano, pela gentileza de atender o nosso convite e estar aqui conosco para desdobrar, tão bem como você o fez, o tema do programa de hoje, Amemos a Vida, Suicídio Nunca. Microfones abertos novamente da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, agora para suas considerações finais. Bem, Roberto, eu só gostaria de agradecer a mais essa oportunidade que nos foi dada de podermos juntos refletir sobre um tema muito importante, né? Nesse mês especial em que se
busca, essa conscientização de combater esse mal que já é reconhecido, como dissemos, como um mal de saúde pública. Então, fica aqui uma mensagem de alerta, mas também de consolação, que eu gostaria de ler para os irmãos, que está naquela obra, um fascículo pequenininho que Kardec editou, contendo os princípios fundamentais da doutrina espírita. Essa obra chama O Espiritismo em sua mais simples expressão, ou algumas traduções têm o Espiritismo em sua expressão mais simples. No capítulo 2 dessa obra, tem uma frase lá que Kardec coloca assim, sobre os conceitos, os princípios, os propósitos da doutrina. Ele diz que, em resumo, o Espiritismo suaviza a amargura das tristezas da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, elimina o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Da mesma forma, torna felizes os que aderem a ele. E está aí o grande segredo da sua rápida propagação. É o propósito da doutrina, fazer valer a máxima do Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é conhecendo essa verdade que nos conscientizamos sobre a importância da vida. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Adriano. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1, FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 16 anos, Zezinho Demel, e nosso convidado, Adriano Runho. Esteve conosco aqui também, participando através de vídeo, Raul Teixeira. O Rossi mais uma vez fez a sonoplastia, muito obrigado, amigo. E a nossa produção, nosso muito obrigado a todos os voluntários coordenados pelo Clemente Mancini. Nosso agradecimento, então, especialíssimo a você, amiga, a você, amigo ouvinte de coração, que estiveram conosco até o derradeiro minuto de mais um Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!